No tempo de Jesus existiam o templo e as sinagogas. E Jesus andou tanto no templo como em sinagogas. Mas também pregou o evangelho em outros lugares por onde passava. Não se pode esquecer o fato de que Jesus era judeu, muito embora não pertencesse a nenhuma religião ou igreja. A igreja é Jesus. Vimos em Lucas 19, 45, 46. Depois, entrando no templo, Jesus expulsou os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Quanto às sinagogas na época do Novo Testamento, vê-se que Jesus nelas ensinava conforme Mateus. Vemos aqui, Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aqui o apóstolo João, no Evangelho de João, 18, 20, cita assim: eu tenho falado abertamente ao mundo, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Bem, tenha-se ainda em conta que um dos milagres de Jesus foi na sinagoga de Cafarnaum, segundo Marcos 1, 21, 28 e Lucas 4, 31, 37. Finalmente, aqui um dos textos mais empolgantes da palavra de Deus é relatado em Lucas 4, 16, 30, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré e cumpre a profecia de Isaías, do capítulo 61. Bem, meus irmãos, ainda munindo a todos nós de mais informações, e já estamos agora partindo já para o final do vídeo, a palavra igreja aparece 109 vezes na Bíblia, mas nenhuma vez, como já foi dito, no Antigo Testamento. No tempo de Jesus existiam locais que serviam ao judaísmo, que eram as sinagogas. E o templo também estava lá, onde pessoas se encontravam para orar, adorar e louvar a Deus, sem uma religião institucionalizada. Depois da ascensão de Jesus, conforme Atos dos Apóstolos, verifica-se o nascimento das primitivas igrejas físicas, Ou seja, os lugares onde os crentes, os discípulos de Jesus, congregavam para orarem, louvarem e amarem a Deus, sem que existisse uma religião com denominação. Fato que somente veio acontecer, ou seja, denominação, há cerca de 3 séculos após, em 380 a.C., ou melhor dizendo, depois de Cristo, por obra do imperador romano Teodósio, ao promulgar o Edito de Tessalônica, oficializando como religião oficial do Império Romano, que se chamou cristianismo. Vejam, em Atos dos Apóstolos 1, 12 e 14 está escrito: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Por sua vez, o mesmo Ato dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 1 a 4, lê-se: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse mesmo lugar é o cenáculo. O dia de Pentecostes fez a igreja se desenvolver.
ou seja, marcou o início da expansão da igreja, quando os discípulos pela primeira vez receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho. Completo, né? A expansão da igreja continua até os dias atuais. Naquele dia de Pentecoste, os discípulos fizeram a primeira grande colheita do Evangelho, segundo Atos dos Apóstolos 2, 40 a 41. Também nesse dia foi anunciada aos judeus a nova lei de Deus, ou seja, a lei da graça, a da salvação em Jesus. No Evangelho de João, Jesus falou assim, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro ou outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Aqui foi antes do dia do Pentecostes, quando Jesus anunciou que o Espírito Consolador viria. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pedro discursou a partir do Pentecostes e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Fatos que comprovam que o cenáculo serviu de local inicial da congregação à comunidade formada por aqueles que serviam a Cristo logo após a sua ascensão aos céus. Porém, não foi somente o cenáculo por onde transitaram os convertidos. O templo e as casas também eram utilizados pelos crentes, conforme observa-se em Atos 2, 42, 47. Vamos ler. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso aqui é a representação genuína da igreja de Jesus. Pessoas que se reuniram, não tinha uma placa aqui, eram as pessoas do caminho, né, que se reuniam porque comungavam o nome santo do Senhor. Deduz-se assim que a igreja de Jesus, na verdade, não era uma instituição moldada a uma edificação pré-estabelecida. As congregações utilizaram sinagogas, o templo, o cenáculo e as casas, e as ruas também, lógico, né, para fazer valer as paragens, para fazer valer a doutrina do Evangelho de Jesus. Daí que não há uma importância sobre o lugar em si, onde a palavra era disseminada. Como não deveria existir hoje, mas o fato de que a palavra era mesmo proclamada, pouco importando o lugar. Ao se falar em igrejas na Bíblia, impossível não destacar as referências às 7 igrejas visitadas por Paulo, né? Roma, Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica, que deram origem às epístolas paulinas, ou seja, as 13 cartas, né, de Paulo, e as 7 igrejas reveladas por Jesus ao discípulo João no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Sardes, Filipeia,
Filadélfia, Laodiceia, essas são as igrejas. No tocante a essas 7 igrejas de Apocalipse, importa dizer que o apóstolo João se refere à igreja de forma literal. Mesmo assim, embora discorresse sobre igrejas que existiam naquele tempo, depreende um significado espiritual para todas as igrejas e crentes do momento presente, com a revelação da instrução na verdade de Deus. Observe-se ainda que nenhuma das igrejas físicas existe mais na antiga Ásia Menor, o que quer significar que as igrejas de pedra terão fim. Como se sabe, Jesus, através do apóstolo João, mandou mensagens para as congregações representadas pelas 7 igrejas. Embora isso tenha ocorrido há mais de 2000 anos, tais ensinamentos são totalmente consistentes para os dias atuais. Meus irmãos, finalmente enfatizamos que ao falar de igreja temos de compreender o que seja o corpo de Cristo, onde se revela que a igreja somos todos nós, que formamos o corpo, conforme Coríntios 1:12. Os seguidores de Jesus é a igreja de Deus, é o corpo de Cristo, carregando os dons da graça revelados nos dons espirituais. A consciência dos crentes está em Cristo e não mais a serviço de quem quer que seja. Afinal, Cristo é o cabeça e os demais membros do seu corpo. Como vimos então, o sentido real da igreja é aquele em que se entende como os chamados para fora, uma vez que a eclesia significa simplesmente assembleia, congregação ou agrupamento de pessoas. Não se trata de igrejas de pedras, porque a igreja está em nós, muito embora as igrejas de pedras sirvam como qualquer outro local para a congregação de discípulos, de servos de Jesus. Após esse longo histórico sobre a igreja no Velho e no Novo Testamento, permitam-me agora encerrar o vídeo escolhendo a igreja denominacional. Partimos do seguinte ponto, o cristianismo pode ser dividido em 2 grandes vertentes, o catolicismo e o protestantismo. Então, para se escolher qual a igreja local que devemos frequentar, se impõe decidir primeiramente qual segmento cristão, porque estamos falando de cristianismo, devemos seguir. Se o catolicismo romano ou se o protestantismo, ou seja, a igreja provinda dos reformadores, aqui os evangélicos. Para isso, é preciso que cada pessoa procure entender a doutrina específica de cada corrente de pensamento espiritual antes de se decidir. Para ser sintético, no meu caso específico, fui católico por cerca de 52 anos, embora não praticante, e nunca li a Bíblia durante esse tempo todo. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu e minha esposa, aí eu me converti e me reconheci discípulo de Jesus pelo atuar da graça e pela fé. Assim, resolvidas as questões acerca dos dogmas, dessas 2 vertentes, acerca das doutrinas, então, doravante, podemos observar as denominações de cada segmento. No caso dos evangélicos ou protestantes, onde eu me incluo, nós sabemos que são as denominações são, por exemplo, batista, presbiteriano, luteranos, metodistas, assembleanos, etc. E agora, como escolher? Bem, se você decidiu escolher uma igreja denominacional evangélica, deve seguir alguns passos para a decisão final. No curso que eu fiz de teologia, perguntei ao meu professor, quando estávamos conversando sobre igreja, se o certo não seria a pessoa conhecer primeiramente os dogmas básicos das igrejas, antes de decidir por qual se tornar membro. E ele me disse, Valfredo, isso seria o ideal, mas na verdade normalmente não ocorre assim. O meu professor estava coberto de razão.
né? Na prática, a maioria das pessoas, quase que a totalidade delas, na verdade, se tornam membros de uma igreja denominacional sem conhecê-la minimamente, sem conhecer os seus dogmas, a sua visão, a sua missão, etc. Comigo aconteceu também assim. E o membro somente vai percebendo a sua adequação ou inadequação com a igreja onde está frequentando após determinado tempo de convivência e das experiências decorrentes da comunhão. E também quando o membro se preocupa em estudar mais sobre a palavra de Deus. E aí vai formando a sua cosmovisão. E sabemos na prática que muitos são convertidos na igreja. Ainda que existam os convertidos também que já vão para determinada igreja. Eu confesso que não sei, precisar estatisticamente se há mais os que se convertem na própria igreja ou os que já vão convertidos. Independentemente desta análise, esse vídeo foi feito para que façamos a reflexão que deveríamos fazer quando nos prontificamos, para a glória do Senhor, a ser membro de uma determinada igreja. Então aqui é a parte final do vídeo. A título de orientação, seguem alguns passos, não querendo dizer que não existam outros. Então vamos escolher a igreja institucionalizada ou denominacional. Esse é o meu convite, é o meu desafio, é o nosso desafio. Então eu enumerei aqui 8 pontos. Primeiro, como não poderia ser diferente, o primeiro ponto é pedir a direção a Deus. Isso somente é possível para aquelas pessoas que se converteram, ou seja, que reconheceram-se pecadoras, se arrependeram dos seus pecados e, por consequência, foram perdoados por Deus e confessaram Jesus como o único Senhor de suas vidas. Então, por meio de orações, de súplicas, pedir a Deus que indique o caminho a ser seguido. A igreja faz parte da vida da pessoa. A pessoa e a igreja se confundem. É verdade? Um segundo ponto é examinar a doutrina. Tem de pregar a palavra de Deus, as verdades da Bíblia. É uma igreja que prega a palavra de Deus, as verdades da Bíblia. Então a doutrina é ponto fundamental que difere as igrejas uma das outras. Por exemplo, uma igreja que não segue a palavra, que adultera a verdade, podemos dizer que é uma seita. Há igrejas que entendem, por exemplo, que a salvação ocorre mediante as obras, em que a salvação não é unicamente pela fé. Há igrejas que defendem a teologia da prosperidade, outras que defendem a teologia da missão integral, etc. Então é um ponto fundamental saber bem sobre a doutrina da igreja, as doutrinas, os dogmas. Importa observar também que se a igreja, embora pregue uma doutrina baseada na verdade bíblica, porém se essa verdade é praticada de fato. E uma igreja que tem uma espécie de uma superficialidade de uma doutrina verdadeira, mas que não pratica, ela não tem credibilidade, ela não merece credibilidade. A doutrina cristã, por outro lado, tem de estar baseada na doutrina dos apóstolos, que tem por fundamento os ensinos de Jesus. Fora disso, não é uma igreja cristã. Veja-se Atos dos Apóstolos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa aqui é a igreja. Nesse sentido, também uma igreja bíblica está centrada na comunhão dos irmãos, no partir do pão e nas orações. Uma maneira de se conhecer melhor a doutrina de uma igreja denominacional, institucionalizada, é investigando suas confissões de fé, além do fato de que propagam a Bíblia. Por exemplo, se uma igreja presbiteriana, deve-se conhecer sobre as confissões de fé de Westminster,
Se metodista, deve conhecer um pouco do João Wesley e o arminianismo. Se batista, acerca das convenções batistas, se reformado ou não. Se assembleana, qual o ministério ao qual é afiliada, etc. Então é muito importante ver nesses documentos, né, que expressam as confissões de fé de cada denominação, para você poder, né, entender, né, a cosmovisão, né, que você vai se adequar. Isso é fundamental. Há um terceiro ponto que está ligado também à doutrina, que é pregar a palavra de Deus. Uma igreja em que a pregação da palavra de Deus seja a tônica da sua existência. Quando eu coloco aqui no terceiro, pregar a palavra, já falei de doutrina, mas é a questão da tônica, ou seja, se a igreja dá ênfase à pregação da palavra, ou ela dá ênfase a outras atividades. Então é importante que a igreja seja uma igreja que pregue a palavra de Deus. E a pregação tem de apontar para Jesus, ou seja, a essência de uma igreja, de seguidores de Jesus, é ser uma igreja cristocêntrica. Fujam das igrejas antropocêntricas, que focam no homem, que buscam a felicidade do homem em si mesmo, e não em Cristo. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, preferentemente uma igreja local. Não vou me estender aqui sobre a minha experiência em relação às igrejas locais, multifacetada, mas aqui, em síntese, queremos dizer o seguinte: o que é que faz nós colocarmos preferentemente uma igreja local para escolhermos a igreja a servir? A comodidade de pregar, né? A comodidade de praticar a nossa fé. Porque é lógico, se você fica mais próximo de uma igreja, fica mais fácil para você conviver, né, com o corpo de Cristo, ali naquele local. Mas se porventura você, no seu bairro, não tem uma igreja que esteja em consonância com a sua cosmovisão já aprendida, então procura no outro bairro mais próximo. E assim sucessivamente. Se na sua cidade não tem uma igreja bíblica, então vá para procure outra cidade. Claro que nós sabemos disso, existem dificuldades, mas com sinceridade, não há como, não é sinceridade bíblica, não há como você escolher uma igreja, mesmo próxima à sua casa, que não seja bíblica por causa do comodismo. Não, não é bem isso, não. O que realmente deve imperar na decisão é se a igreja é bíblica. Quinto lugar, considerar se é uma igreja da moda ou não. Há igrejas, né, que são procuradas por tendências, ou seja, num determinado momento histórico, tem uma certa igreja que chama a atenção pelas suas práticas, etc. E as pessoas começam a frequentar aquela igreja. E você ali também, inspirada pelas outras pessoas, ou seja, ali você vai, influenciada, melhor dizendo, você vai praticar a sua fé naquela igreja sem saber, sem conhecer se realmente é uma igreja bíblica. Então é importante você considerar isso. Não estamos querendo dizer que as igrejas novas não possam ser abençoadas por Deus, mas a probabilidade de acerto é mais fácil se aferir ao considerarmos uma igreja provada no local pelo tempo da sua atuação. A igreja que eu congrego, por exemplo, está no mesmo local há mais de 20 anos, zelando pela sua atuação na cidade, sendo respeitada pelas suas práticas. Então é muito importante você não ser influenciado, né, pelas emoções de um momento histórico de determinada igreja ou denominação. Sexto lugar, eu coloquei aqui a liderança. Essa igreja tem uma liderança que exerce uma boa reputação. Importa verificar se o líder está no padrão bíblico, conforme ensina 1 Timóteo 3, 2, 7. Que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina,
com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que ele não seja esse líder neófito, ou seja, que não conheça sobre o que ele faz, para não suceder que se ensoberbeça também e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo, no opróbrio e no laço do diabo. Então é importante a liderança da igreja. Aí não é uma questão de uma mera simpatia pelo líder ou uma desconhecida, né, ou prévia antipatia por alguém. Não é isso, não. É saber se ele realmente está dentro dessas condições bíblicas, né, que está aqui no capítulo ensinado pelo apóstolo Paulo. O penúltimo item que eu coloquei é uma igreja que tem a comunhão com os irmãos. Significa dizer que é uma igreja que trata as pessoas com real fraternidade, o que decorre da prática do amor ensinado por Jesus. Nesse sentido, nós vamos ver Tiago 2:1-4. Diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e se lhe disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? O que quer dizer isso, irmão? Acepção de pessoas. Uma igreja em que as pessoas tratem as outras pelo seu interesse próprio, né? Fazendo diferença de pessoas, algumas porque são mais ricas ou dotadas de algum conhecimento, ou que sejam mais do agrado de determinada pessoa, que exerce influência dentro da igreja. Então não, que os irmãos tenham e exerçam uma real fraternidade, como ensinado, né, por Jesus. E finalmente, uma igreja que tenha propósito, porque tem igrejas que pode ser muito bem, vamos dizer assim, articulada, tudo bem feitinho, tudo está dentro, mas não tem um propósito maior da igreja. Aqui eu vejo a Missio Dei, é a missão de Deus. Se uma igreja, além de outros propósitos importantes, como manter uma escola bíblica, né, para fazer com que o corpo, né, conheça mais da palavra para o avanço do reino, tenha um ministério de louvor, não tenha mesmo essa igreja que mantém isso aí, não tenha um ministério de evangelização ou de missões, entendemos que é uma igreja que não atende ao chamado compreendido na Missio Dei, consoante a chamada grande comissão, lá em Mateus 28, ou ordem de Jesus para evangelizar, Marcos 16:15. Por fim, importa realçar, depois dessas 8 situações, né, para quais, né, nós devemos nos alertar para efeito de escolher uma igreja, importa realçar a convicção que temos de que não existe nenhuma igreja institucionalizada ou denominacional 100%, ou seja, que atenda todas as nossas expectativas espirituais e materiais. Isso é muito óbvio, pois um local edificado para a reunião dos santos, ele é dirigido e frequentado por humanos, pecadores, ou seja, pessoas que muitas vezes, né, transgridem, né, a lei do amor de Deus. E por isso que nós somos igreja, porque ali é como Jesus disse, né, vim para salvar os doentes, e não os que são sãos. Embora todos nós não somos sãos, somos doentes. E estamos nós aí no meio, né, incluído dentre os pecadores. Então, essa é uma questão também importante, porque quando nós fazemos essa avaliação, ela não deve ser uma avaliação rigorosa ao ponto de, né, nós não escolhermos nenhuma igreja.
Por isso que o primeiro item eu coloquei é pedir orientação a Deus. E mesmo nessas igrejas em que nós nos confrontamos, né, durante um certo tempo com certas colidências, né, de pensamentos, alguns, nós devemos pedir a Deus e Deus vai nos orientar qual é a que nós devemos permanecer. Assim, devemos congregar naquela igreja institucionalizada que mais se amolde, então, agora a nossa cosmovisão, que no final não é propriamente nossa, mas o que a fé nos ensinou e nos ensina. No caso de dúvidas quanto a congregar em tal igreja, ou não, por causa de algum dos seus dogmas, importa verificar se o empecilho é algo que afeta a essência da fé ou não. Porque, como sabemos, existem princípios bíblicos inegociáveis, como, por exemplo, a aceitação da doutrina da Trindade. Então, se uma igreja não crê que Jesus é Deus, para quem tem a visão de que Jesus é Deus, e Ele é Deus, não há como congregar em tal igreja. Isso é um princípio basilar. E antes de tudo, veja-se aqui um conflito teológico nesse caso que eu falei. Ora, se igreja significa grupo de seguidores de Cristo, por Ele ser Deus, tendo poder para a salvação, como falar em igreja em que Jesus não é Deus? Outra questão essencial que podemos nos lembrar aqui. A Bíblia é inerrante, infalível e suficiente. Se há denominações que utilizam outro livro ou livros que não a Bíblia, essas também não são, obviamente, igrejas bíblicas, na acepção genuína. E aqui eu vou concluir o vídeo repetindo e finalizando, né, com os 8 passos para a escolha de uma igreja institucionalizada. Primeiro, pedir direção a Deus. Segundo, examinar a doutrina, que segue a palavra de Deus, as verdades da Bíblia. Terceiro, uma igreja cuja tônica é pregar a palavra de Deus. Quarto, preferentemente uma igreja local. Quinto, considerar se é uma igreja da moda ou não. Sexto, ver se a liderança, examinar a liderança da igreja, se possui uma boa reputação. Sétimo, uma igreja que tenha comunhão fraternal, né, que tenha comunhão com os irmãos. E, finalmente, uma igreja que tenha propósito, ou seja, uma igreja missional. Peço perdão pela extensão do vídeo, mas eu tentei abordar, né, de uma forma o mais sintética possível, né, compreendendo sobre a igreja para podermos escolher. Então agradeço a Deus e a todos os que me ouviram nessa jornada. Amém. Amém.